Mentira. A mentira é uma das coisas que Deus mais abomina em uma consciência. Está escrito até que a mentira é própria do diabo, que é mentiroso e pai da mentira. Eu gostaria que você me dissesse o que acha da mentira. Me fale um pouco sobre a mentira. Vou contar uma história. Certa vez tinha um rei por nome Acabe. Queria comprar umas terras de um homem que se chamava Nabote. Mas Nabote não queria vender suas terras. No que o rei Acabe se entristeceu. E vendo a mulher do rei, que se chamava Jezabel, que o rei se entristecera, levantou um falso testemunho contra Nabote e arrumou 2 testemunhas falsas e acusou Nabote em crime de morte. E mataram Nabote. E o rei ficou com as terras de Nabote. Mas como será que o rei ficou nestas terras dessa forma? É desta mesma maneira que vejo as consciências que levantam falsos testemunhos contra alguém. Como será que elas convivem dentro de si mesmas? Quando você entra com uma ação em juízo contra alguém, a primeira coisa que o juiz pede são as provas do processo. Se você não tem provas do que fala, não tem como entrar com a ação. Segunda coisa, se o juiz tiver algum tipo de relação com o réu, tipo parentesco, amigo íntimo, ou até mesmo interesse na causa, ele é eliminado de julgar a causa. Eu vi até um árbitro de futebol que foi proibido de apitar uma partida porque ele tinha um irmão que era jogador de uma das equipes. Toda ação tem 2 aspectos. Uma tem que ter provas para acusar alguém e a outra é o tal do réu confesso. Se o próprio réu confessar o crime, ele é condenado, mas a pena é diminuída por colaborar com a justiça. Mas se o réu não confessar e o crime for comprovado, a pena é a máxima pelo crime que cometeu. Por isso é dado todo o direito do réu mentir diante do juiz para se livrar da pena. Mas se o juiz pegar uma testemunha mentindo, ele pode mandar prendê-la imediatamente. Se diz que as testemunhas são os olhos do juiz da causa. Por isso as testemunhas não podem mentir para que a justiça seja feita. Agora imagine uma consciência diante do tribunal de Deus, onde o próprio Deus é o juiz. A testemunha diante de Deus é o espírito que conviveu com a tua consciência desde que ela foi produzida. Este espírito é chamado de o Senhor Justiça Nossa, mas saiba que ele é indubitavelmente justo. O próprio Deus disse: o meu nome está nele. Sabendo de tudo isto, quais as chances de você levantar falso testemunho contra o seu próximo? Uma lei americana diz que tudo que você falar pode ser usado contra você mesmo no tribunal. Eu não esqueço da frase que Jesus disse: quem estiver sem pecado, que seja o primeiro a tirar pedras contra ela. Eu sempre disse que eu julgo por lei, mas para ter o julgamento tem que ter as provas, ou no caso do réu confesso. Quem julga não sou eu, mas a lei que Deus deixou para nós através de Moisés. Nem o juiz pode julgar por si mesmo, mas ele também julga através da lei. O que mais se tem diante dos tribunais é a mentira, tanto para se defender quanto para se acusar. Cada um quer defender o seu lado, e não importa se vai prejudicar o outro, mas o maior prazer de Deus é a justiça. E eu sempre tive no meu coração que não quero ser julgado pelo perdão, mas sim pela justiça de Deus. Não quero empurrar as minhas culpas em ninguém, como querem fazer os religiosos que todos se espelham em Adão. Mas os meus ouvidos querem ouvir da boca de Deus a sua sentença. Quero ouvir tudo que o Espírito tem a dizer da minha consciência diante de Deus.